na paz, salve Maria. Então hoje aqui eu tô gravando só para dizer a vocês, né, que tá quase tudo pronto, vai ser o último áudio do canal, né, eu já consegui fazer a iluminação. Consegui a câmera, e aí os próximos vídeos vão ser realmente vídeos com eu falando, explicando as coisas, né? Vou tentar passar para vocês alguma coisa aí, né, da igreja. Eu tenho estudado algumas coisas para poder fazer os vídeos, estou me preparado para poder fazer os vídeos, para dar a vocês um material de qualidade. Então vai o último áudio aí, uma pregação sobre Nossa Senhora, que eu fiz para o pessoal do Crisma, da paróquia São José, aqui da minha cidade. Então espero que vocês gostem, curtam e compartilhem aí, para que quando sair nosso primeiro vídeo já tenha um númerozinho legal de inscritos, para que a nossa festa seja um pouco mais propagada, mais divulgada, né? Conto com vocês, né? Compartilhem, curtam o vídeo aí nas redes sociais de vocês. Fique com Deus, então até o próximo vídeo. Salve Maria! Então, eu preciso que nós voltemos muito no tempo. Deus criou o mundo e a gente aprendeu que na criação do mundo nossos primeiros pais foram Adão e Eva. E eles viviam felizes, né? Viviam felizes lá no paraíso, a gente costuma dizer o jardim do Éden. Mas um dia apareceu uma serpente, né? O antigo inimigo, e seduziu Eva, mostrando a ela um fruto, dizendo a ela que se ela comesse daquele fruto, ela ia adquirir a sabedoria, ia ser como Deus. E aquilo foi tentador a ela, e ela comeu. Depois ela foi e disse a Adão que o fruto, do que tinha acontecido, disse sobre o fruto, e ele também comeu. E aí o pecado entrou no mundo, porque quando Deus chegou, eles estavam escondidos, e Deus perguntou: cadê vocês? E eles vieram cobertos, porque tinham vergonha. Era um sentimento que eles não tinham. Deus fez eles perfeitos, não sentiam dor, não precisavam trabalhar. Então eram seres que não sentiam nada, eram imortais. Mas a única restrição que Deus tinha a eles, a única coisa que Deus pediu que eles não fizessem, eles fizeram. E aí foi se decorrendo a humanidade. A gente chega na história de Abraão, que foi o pai da fé, né? Que a mulher dele era idosa, e aí ele não podia ter mais filho porque a mulher era idosa. Deus apareceu e escolheu ele para ser o seu representante. Ele saiu, Deus falou que ia dar a terra a ele, disse que dar uma dessas ia ser ele maior do que as estrelas. E a mulher dele deu risada na hora que escutou isso, porque como que isso ia acontecer se ela já era velha e Esther não podia ter filho? E aí Deus deu 2 filhos a Abraão, mas o filho da promessa foi Isaac. Daí de Isaac nasceu Jacó, e de Jacó veio as tribos, e aí essa descendência é a que temos hoje. Nós somos esses descendentes. E depois passou para Moisés. Moisés foi o maior profeta de Deus, a prefiguração de Jesus no Velho Testamento, que salvou o povo do Egito, que abriu o mar, fechou o mar quando o povo do faraó passou. Mas no deserto, eu estou vendo assim que muita gente está se abandonando. Eu também estou com muita vontade de fazer isso, porque está muito calor. Mas no deserto, agora vamos imaginar um deserto. O deserto é um lugar que quando dá 60 graus durante o dia ou mais, e à noite dá esses 5 a 10, 15 graus negativos. Ou seja, durante o dia é um calor insuportável, e durante a noite é um frio também insuportável. As pessoas podem morrer de hipotermia, né? O termo, quando a temperatura fica abaixo de 35 graus. Então, Deus cuidou desse povo. Durante o dia, tinha uma sombra que os protegia do calor, e durante a noite, o fogo os rodeava para esquentar. Mas eles reclamavam. No Egito eles comiam cebola, né? Trabalhavam como escravos comendo cebola.
Deus tirou esse pessoal de lá, mandou o maná do céu, Moisés bateu na pedra e saiu água, e o povo reclamando. Você me tirou do Egito, lá, não estava vendo muito bem como tinha cebola, para me trazer para aqui para morrer, e o povo murmurando. Dessas pessoas que murmuraram no Egito, nenhum viu a terra prometida que Deus prometeu a Abraão e a Moisés. Nenhum. Pela murmuração no deserto de Meriba. Meriba é o nome do deserto? A murmuração foi no deserto de Meriba. E nenhum daquelas pessoas que murmuraram e reclamaram do que estava passando viu a terra prometida. Enquanto ficou murmurando, Deus fez eles andarem no deserto. Enquanto nós ainda... Vamos tentar imaginar, você só comia cebola. Vamos fazer aqui, vocês, nós. A gente só comia cebola. Era trabalho escravo de sol a sol. Aí vem uma pessoa que te liberta. Você a partir de hoje não vai ser mais escravo, mas precisamos chegar em uma determinada terra. E naquele percurso você só reclama. Só reclama e só reclama. Vocês têm tudo. Alguém aqui não tem casa? Alguém aqui passa fome? Alguém aqui não tem acesso a estudo? Acho muito difícil aqui que algum de vocês tenham alguma dessa situação. E um calorzinho desse, a gente ainda está reclamando, né? Eu sei que está quente. Então, eu falei isso para que isso não nos atrapalhe. Tá certo? E aí vem Josué. Josué entrou na terra prometida. Josué foi quem liderou a entrada na terra prometida. E aí Deus falou para Josué fazer 7 dias em volta da cidade de Jericó, levando a arca da aliança, que eram os sinais de Deus, que Deus deixou na terra. E aí as muralhas caíram. Deixa até uma música bonita de adoração e vida sobre isso. E aí eles entraram em Jericó. E a história da salvação veio dando continuidade. Até que um belo dia Deus falou: agora eu começo realmente, fisicamente, a participar da história da humanidade. Porque Deus falava pelos profetas, né? Ele não aparecia para as pessoas, aparecia em outras formas. Para Moisés foi aquela árvore, a sarça que pegava fogo. Para Abraão ele falava. Mas assim, contato com Deus, a maioria dos profetas, ou quase todos, não teve físico. Mas aí um dia, uma virgenzinha que era citada nos evangelhos de Isaías, que diz que uma virgem dará à luz a um filho, a um menino. A profecia se cumpriu naquele dia, a profecia de Isaías, que essa virgem ia dar à luz a uma criança, e o anjo foi anunciar. Uma coisa importante, naquela época era a época do imperador romano. Roma tomava conta da região onde Jesus nasceu. E acho que vocês todos já devem ter visto que os imperadores eram saudados como Ave César. Todo mundo chamava César, César Augusto, César Nero. Então todos os imperadores tinham antes do nome César. Isso era comum na época. E quando se encontrava com o imperador, se saudava assim: Ave César. Então Ave César, Ave era a saudação maior da época. Era tipo, não é, vamos dar exemplo do exército, né? Eu não sei quais as patentes do exército, mas tem soldado, cabo, não sei o quê. O maior de todos é tenente coronel, sei isso. Era como se fosse tenente coronel, a maior saudação da época. General. O maior de todos é general. Era a maior saudação que existia na época. E o anjo desce e sauda Maria dessa forma. Uma simples jovem, escolhida por Deus desde sempre, porque desde quando Deus criou o homem, Deus já sabia que ele ia ter que fazer Maria. E aí ele manda seu anjo, e o anjo sauda Maria com a maior saudação que existia na terra, para que ela pudesse entender a grandiosidade do nome. E o anjo disse: Ave, cheia de graça. Essa saudação só era usada por um imperador. Se talvez tivesse alguém lá,
sem saber que aquele era o anjo, era capaz de mandar até matar ele, porque saudou Maria dessa forma, de ave. E aí, a história começa. Ela se espanta porque o anjo fala: você vai ser mãe de um filho. Mas Maria já tinha dedicado a sua vida a Deus. Ela ainda pergunta: como isso vai acontecer, pois não conheço o homem. Ela nunca conheceu o homem, como ela nunca tinha a pretensão de conhecer. Por isso o espanto, porque ela já era noiva de José. Então, o noivado, na época lá, para os judeus, já poderia, no caso, ter uma vida como casado. Já poderia. Se Maria, como Maria apareceu grávida e José continuou com ela, e não foi um espanto. Não foi um espanto. Porque eles poderiam sim já ter uma vida como casado, pois eram noivos. Naquela época tinham essa tradição, isso poderia acontecer. Só que ela se espantou porque ela já tinha como propósito de vida não conhecer homem algum, porque dedicou a sua pureza, a sua virgindade a Deus. Ela foi criada no templo desde pequena, conhecia um pouco as escrituras. E outro espanto que ela tomou, porque aquela mulher das escrituras, aquela virgem que dizia Isaías, era ela. E aí ela, quando ela se depara com essa situação, ela falou: meu Deus, sou eu que o Senhor escolheu? E aí o anjo disse essas palavras a ela, e ela fala: mas como isso, eu não conheço homem algum? E o anjo deve ter entendido. Ele disse: eu também não tenho pretensão de conhecer homem algum, eu quero viver o resto da minha vida pura. Aí o anjo pega e diz a ela: o Espírito de Deus virá sobre ti e dará a luz a um filho, que será chamado Filho do Altíssimo. E aí ela fica grávida do Espírito Santo, de Jesus. E aí tem aquele todo desenrolar de José, que todo mundo fala, que José descobriu que Maria ficou grávida e queria abandonar ela. Isso é um equívoco, um engano muito grande, que muitos da gente aprende na catequese isso. Que Jesus queria abandonar Maria porque desconfiou de Maria. Que mentira grande. Que mentira grande. José, que mentira grande que José queria abandonar Maria porque desconfiou. Em momento algum, José desconfiou dela. Ele não se achava digno, porque sabia, não se achava digno de ser pai do Filho de Deus. E achou melhor deixá-la só para que o Senhor tomasse conta do seu próprio filho e ele não participasse. Mas Deus também queria que José participasse da criação daquele menino. E ele também apareceu em sonho e disse: José, tome Maria como sua esposa e você dará o nome desse filho Jesus. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre o dia que José foi dar o nome Jesus. Que se tiver uma outra oportunidade para um outro grupo, não sei esse mesmo, a gente podia trazer uma pessoa aqui para falar sobre isso, que é fantástico. Só o dia que José deu o nome Jesus, dava muitas horas aqui. Por isso que o Senhor fala, é conhecido pelo nome. O nome de Jesus foi esperado pela antiga aliança o tempo inteiro. Foram mais de 1000 anos esperando esse nome, Jesus. E José teve a incumbência de dar esse nome ao Filho de Deus. Mas a gente vai falar de Maria. Então, o menino nasceu. Ela teve que sair e o menino nasceu na manjedoura. A gente vê nos presépios aquela coisa bonitinha, né? O bodinho lá ajoelhado, o boizinho, aquele todo negócio. Mas também não foi daquele jeito. Não foi. Se hoje um curral, quando você vê, já é uma coisa rústica, agora tu pensa, porque aquilo era um curral. Tu pensa há 2000 anos atrás. Como é que não era? Eles não acharam lugar para poder ficar. E aí foram ficar lá, no meio das fezes dos animais, no meio da urina dos animais. Então a gente é mostrado a gente aquela coisa tão bonitinha, né? O presépio tão bonitinho, mas não foi daquele jeito não. Fala que é mulher Deus.
A manjedoura é o lugar onde os animais bebem água. Você já viu falar no coxo, que pega um pedaço de pau e cava assim, e bota sal, ou então bota água? A manjedoura é aquilo, Jesus nasceu dentro daquilo. Aí a gente vê aquele negocinho forradinho, bonitinho, com as pluminhas. Foi assim não. Aí agora tu pensa para uma mãe ter que ter teu filho, sabendo da dignidade e da grandeza daquele menino, dentro de um coxo, que os bichos bebiam água e comia dentro. Né? Quem é mãe, você é mãe, né? Não? Você que esse menino era teu filho. Estava assim em todo momento. Mas com fé em Deus vão ser, todos vocês. Com fé em Deus todos vocês vão ser. E quando vocês pegarem seus filhinhos no colo, tudo bonitinho, arrumadinho, com a roupinha, vocês vão lembrar desse dia que Nossa Senhora pegou teu filho e botou dentro de um coxo onde os bichos comiam e bebiam. E se conta, isso aí já não é uma afirmação que a igreja diz que realmente aconteceu, mas são revelações de santos, e a revelação dos santos é enriquecedor para a igreja. Se conta que a primeira adoração eucarística foi neste dia, quando Jesus nasceu. Seu pai e sua mãe se ajoelharam diante daquele menino, naquele momento do nascimento, e adoraram seu filho Deus, né? Aí chegou os reis magos e tal, perguntando cadê o menino, e estava lá, entregou, todo mundo sabe essa historinha, né? O ouro, o incenso, a mirra, representando cada coisa. Mas ele não vai se deter nisso não. Essa saída de Nossa Senhora para poder ter Jesus foi uma segunda dor. Porque a primeira dor, ela vai, o menino nasce, e ela vai no templo apresentar a criança, como a gente faz hoje, né? As crianças nascem, nós vamos levar lá para o padre apresentar na frente, todo mundo bate palma e tal. E ela foi levar Jesus. Quando chegou lá, o sacerdote falou bem assim para ela: esse menino seu vai ser um sinal de contradição muito grande, vai ser queda de muitos. Agora já você, uma espada de dor, transpassará a tua alma. Falou bem assim para Nossa Senhora. Aí tu imagina, né? Uma espada de dor transpassará a alma. Uma dor física já dói muito, né? Você cai, se machuca, bate em algum lugar, já dói muito. Agora tu pensa uma dor na alma. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tenho certeza também que vão passar, porque a única coisa que Jesus nos promete e que nos dá graça é de sofrer. Tudo a gente vai perder. Quem tem mãe vai perder a mãe, quem tem pai vai perder os pais, alguns perdem os filhos antes. Tudo que você tem, a certeza que você vai ter, que você vai perder alguma coisa. E a certeza que eu vou dar a vocês aqui, até estranho, né? Que todo mundo nas outros lugares que vai prega alegria, prosperidade, coisa aí. Eu garanto a vocês que eu dou a certeza a vocês que vocês vão sofrer na vida. E se alegrem disso, porque o sofrimento para o cristão católico é uma coisa boa e que nos leva para o céu, mas devemos sofrer com Jesus. Sofrimento sem Jesus é só dois sofrimentos. Sofrimento com Jesus é céu. Porque Maria sofreu, Jesus sofreu, José sofreu, Abraão sofreu, Moisés sofreu, os santos sofreram, aí eu sou o bonitão diferente que não vou sofrer. E a cruz é pesada. Então, se você quer ir para o céu, você tem que sofrer, vai sofrer. O céu sem sofrer, só sou o céu da boca da alça. Não vai ter não, agora tá vocês. Então assim, eu tô dando dor de cabeça, ai que dor de cabeça, murmuração, reclamação, tô com calor. Ah, calor, você não sofreu, foi nada. Pode esperar que alguma coisa na vida de vocês vão ter para sofrer. Eu ainda estou esperando a minha, eu sei que vai acontecer uma coisa muito séria comigo, porque até agora eu estou vendo muito, só coisa boa. Ainda não passei assim, tem que esperar. E assim, ó, São Francisco de Assis... Ó, vamos lá. São Francisco de Assis, quando não acontecia nada de sofrimento no dia,
Ele não sofria nada no dia, ele olhava para cima e perguntava: Senhor, o Senhor esqueceu de mim hoje? Porque hoje eu não sofri. Então, um dia assim, eu espero que nós tenhamos consciência disso. Eu também preciso ter consciência disso. Mas voltando, né? E aí, disse a Maria que ele ia ter esse sofrimento na alma. Na alma. E aí ela já ficou com aquilo. Ela teve que fugir para o Egito porque Herodes mandou matar todos os meninos porque os reis magos foram lá falar que uma criança ia nascer. Ela teve que fugir para o Egito. Passa o tempo. Aí tu pensa, né? Você tem que levar sua criança com risco de morte. Acabou de nascer seu filho. Ei, a maior felicidade do mundo, meu menino. E ela tinha dupla felicidade, porque o filho dela era filho dela e era Deus dela. Então ela amava Jesus duas vezes. Você ama Deus? Ama. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus é Deus? É. Então ela amava Deus sobre todas as coisas, porque ela era uma cristã fiel. E amava Jesus como filho, que Jesus saiu dela. Então Jesus eram dois amores infinitos: o amor de Deus e o amor de mãe. Então, por mais que você um dia ame Jesus, você vai chegar nem na metade do amor que Maria tinha por ele. Então Maria amava ele extraordinariamente grande. Também Jesus devia ser um menino muito perfeito, porque se diz que Jesus nunca pecou e ele é Deus, e Deus é perfeito. Vocês concordam? Então você pensa, um filhozinho que dá trabalho demais. As mães amam. Não conheço uma mãe que não ama um filho. Por exemplo, esse meninozinho aqui, eu não conheço ele não, mas ele tem cara de ser um pouco sapequinha. Aí, mas vai perguntar para a mãe dele se gosta dele. Que uma pessoa no mundo que a mãe dele mais ama, que não vai dizer que é ele. Agora, tu imagina Jesus, que era um menino bom de tudo. Olha aí, ó, ainda tem dois deles. Jesus era um menino que não dava trabalho. Jesus era um menino que era dedicado em tudo, porque ele era Deus, ele era perfeito. Jesus não errava. Agora você imagina como que era difícil tu amar uma criança dessa. Porque ele era bom de tudo. Então Nossa Senhora amava ele imensamente gigante, a gente não pode nem comparar como isso era possível. E aí um certo dia eles foram, né, para comemorar a Páscoa lá em Jerusalém. Na hora que a caravana estava voltando para casa, e aí José pergunta a Maria: ei Maria, tu viu Jesus aí? Aí ela falou: não. E tu não viu não? Ele falou: não. Ele falou: ei pai, cadê Jesus? Aí vamos dizer que fosse na minha casa. Minha mãe chegasse para meu pai e falava: ô Zé Renan, tu viu o Renanzinho aí? Eu falei: não está com você não? Aí ela falava: não, ué, eu pensei que estava com você. E aí ia começar uma briga. A culpa é sua, irresponsável, que deixou meu filho. Aí meu pai ia dizer: mas a mãe é você, quem tem que estar com o menino é a mãe. E aí, né? E aí ia começar aquela briga tremenda. Mas o que as escrituras nos relatam? Que Jesus, ou José e Maria, voltaram juntos para procurar o filho. Pensa num negócio bonito. Ô meu amor, Jesus está com você? Aí Maria: não, meu amor. Não está com você não? Não. Ô meu amor, então vamos voltar para procurar ele. Não teve briga, não teve discussão. Um exemplo de casal é esse aqui, ó. Um exemplo de casal da escritura é nessa parte. E aí, isso foi uma dor muito grande para Maria. É a terceira dor de Nossa Senhora. Não porque Jesus sumiu, ela falou: aquele desespero de mãe, né? O desespero de mãe já é muito grande, era uma dor já muito grande. Mas segundo Santo Afonso Maria de Ligório, a dor de Nossa Senhora foi tão grande nesse momento, talvez seja a maior dor dela, porque ela passou essa dor sem Jesus. As outras dores, todas ela estava com Jesus. A apresentação, que foi a primeira dor, que eu já disse a você, da espada transpassaria a alma dela, Jesus estava com ela. A segunda dor, que eles fugiram para o Egito, Jesus também estava com ela. Mas a terceira dor, que perderam Jesus não estava com ela. E aí ela começou a pensar: se Deus tirou esse menino de perto de mim, é porque eu não sou digna de criá-lo. E aí bateu o desespero. Maria achando que não era digna de criar o Filho de Deus. E isso fez ela sofrer muito. Não foi porque o menino sumiu, não.
foi porque passou pela cabeça dela que ela não era mais digna de criar o filho de Deus, que Deus confiou a ela. Ela pensou, fiz alguma coisa de errado, que o Senhor me tirou esse menino. Mas eles voltaram e chegou em Jerusalém, depois de 3 dias, lá Jesus no meio dos, vamos botar, dos padres. Um menino de 12 anos, parecendo esse meninozinho aqui, ensinando os padres. E aí Maria chega e fala, meu filho, como é que você fala um negócio desse com a mamãe? Aí olha para a mãe assim, isso devia ser muito fantástico, né? A autoridade de uma criança de 12 anos olha para a mãe e fala assim, mas mãinha, a senhora não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Que coisa bonita, né? Tu chegar em casa e procurar teu filho, não achar em canto nenhum, liga para casa dos amiguinhos, liga para a mãe dos amiguinhos, tá aí não, tá não, tá não. Ele fala, já sei, tá na igreja, tu corre, tá lá dentro da igreja. Seria bonito isso, né? Pregando. Não é? E pros padres ainda. Minha mãe me procurava quando eu era pequeno, estava onde? Jogando bola, soltando pipa. Agora, onde é que a mãe de Jesus foi procurar? Primeiro lugar, vixe, Jesus sumiu, está onde? Pode ir na igreja que ele está lá. Chega na igreja, tá onde? Seria bom se os filhos da gente fossem assim, né? Toda vez que o filho nosso sumisse, eu fosse ali na concha, na paróquia das graças, meu filho está lá dentro. Você chegasse aqui na vila, ei, meu filho sumiu, foi raptado, não, pode colocar no meu nome aqui, no Sagrado Coração aqui. Aí chegar tá o meninozinho aqui, rezando. Que coisa bonita, né? Que ia ser. Mas se a gente quiser, vai ser assim. Só a gente ensinar os meninozinhos desde pequeno. E aí, Maria acha ele e fala assim, não saber que eu estou cuidando das coisas do meu pai. E aí Maria fala para ele, tá certo. Já cuidou? Vamos. E ele não fala nada e segue com os pais. Modelo de obediência. Se fosse eu, bora Renanzinho, amanhã, pera aí que eu estou conversando aqui agora, depois eu vou. E aí começa a resmungar. Vocês que são, nós que somos filhos, vamos tirar isso aqui pra gente. Obediência, honrar pai e mãe é mandamento. Então quando sua mãe falar, mesmo que ela estiver errada, não resmunga, fica quieto. Depois você fala assim, depois com jeitinho, você fala, mãe, a senhora estava errada nisso, mas eu te respeitei porque você é minha mãe. Eu não tenho o direito de te desrespeitar. Voltando. Aí acharam Jesus, voltaram Jesus. Jesus cresceu, começou sua pregação, escolheu seus discípulos, saiu pelo mundo, foi tentado no deserto, nesse período que a gente está vivendo agora de Quaresma. Foi tentado no deserto, escolheu seus discípulos, saiu pelo mundo pregando e tal. Foi condenado à morte, pegaram Jesus, botaram na coluna, bateram em Jesus. E aí quem estava lá assistindo isso tudo? Dos portões de fora. Aí essas partes aqui, gente, eu confesso a vocês que é muito difícil eu falar sem me emocionar. Eu vou dizer a vocês que se eu me emocionar aqui, é assim mesmo. Eu chorar e falar igual o Bruno, chorar e sorrir para mim, só questão de ter vontade. E aí tu pensa, um filho perfeito, que nunca quis nada e nunca fez nada de mal para ninguém. Muito pelo contrário, salvava as pessoas, ressuscitava os mortos, curava os doentes, e está lá, amarrado numa coluna, tomando chicotada por não ter feito nada. E uma mãe que amava imensamente aquele filho, né, vendo aquilo. Presta atenção, mocinha, você. E aí, ela, vendo tudo aquilo, não aguentou alguns momentos, né? Alguns santos relatam que ela chorou sangue de agonia, como Jesus também. Existe um texto das lágrimas de sangue de Nossa Senhora, porque foi uma agonia tão grande ver aquilo. Acho que no filme A Paixão de Cristo, e tem uma santa que a gente estudou recentemente, eu esqueci o nome dela, que foi o livro dela que inspirou Mel Gibson a fazer o filme A Paixão de Cristo daquele jeito. Que todas as vezes que Jesus olhava para o além assim, ele olhava na direção de Maria. E todas as vezes que acontecia uma coisa com Jesus lá no Calvário, quando Jesus cuspia, batia nele, ela sentia aquilo onde ela estava, sem vê-lo, mas sentia no seu coração de mãe, né? Se dizia que quando toda mãe sente, de verdade, a mãe tem um sétimo, oitavo sentido aí.
Que quando a gente está passando por uma coisa ruim, quantas vezes a mãe da gente liga, o que está acontecendo, né? E se dizia que quando Jesus era uma criancinha, por Maria já conhecer, tentem experienciar isso agora, porque isso é muito sério e forte. Ela com Jesus no colo, que ela pegava a mãozinha de Jesus assim, ela imaginava e passava uns flashes na sua cabeça, que aquela mãozinha ia receber um cravo, um bebê. Quando ela via, pegava o pezinho de Jesus assim, passava na cabeça dela que um cravo furava o pezinho de Jesus. Que ela passava a mão no seu cabelinho assim, que os espinhos iam furar aquela cabecinha. As costas iam ser tudo encarcerado. Isso ela via numa criança. Aí todo mundo fala, eu sofri muito na minha vida. Todo mundo sofreu de um período para lá. Maria foi um sofrimento ao contrário. Quanto mais Jesus crescia, mais ela sofria. Nossos filhos, quanto mais vai crescendo, mais a gente fica alegre, né? Que eles vão conseguindo as coisas profissionais, vai estudando. Mais eles crescem, mais os pais da mãe ficam alegres, conformam, tal. Maria era o contrário. Quanto mais Jesus crescia, mais seu sofrimento aumentava, porque ela sabia que quanto mais ele crescia, mais perto da hora de passar por aquilo que ele passou chegava. Agora tu pensa o coração de uma mãe dessa, que passou 30 anos de sua vida sofrendo, porque sabia que teu filho ia morrer. 30 anos sofrendo. E o menino andando. Aí você pensa, o meninozinho andando assim, ela vendo aquele meninozinho andando, pequenininho, com um sorrisinho, e ela olhava para aquele menino e vinha aquele flash, o menino pregado na cruz. Segundo Isaías, que o rosto não tinha nem figura de gente, não tinha nem figura humana. Você olhava para Jesus, você não conseguia identificar que era um ser humano, segundo Isaías, por não ter feito nada. E essa mulher vendo isso, 30 anos de sua vida. Aí a quarta dor é ela encontrar Jesus desfigurado, carregando a cruz nas costas e passar aquele paninho. Nos filmes a gente vê nela limpando o rosto do filho, aquele sangue sagrado escorrendo pelo chão, aquele ser que deveria ser amado pela humanidade, lá, sem figura de homem, nem de ser humano tinha uma figura, no chão lá, e a mãe vendo isso. Quantas e quantas vezes a gente viu a mãe de um traficante que passa na televisão direto aí, que o traficante morre lá, a polícia matou, e a mãe desespera em cima, sai correndo, fica louco, meu filhinho. E aquele, a gente sabe que aquele homem, né, a gente não pode julgar o que levou ele a ser isso, mas ele era uma pessoa que não cometia atos bons, a gente sabe. E mesmo assim a mãe se desespera. Agora tu imagina a mãe de um homem que não fez nada de ruim, só fez amar o mundo, quis morrer por causa de todo mundo. Agora tu imagina a mãe ver um homem desse morrendo. Tenta sentir essa dor aí, para eu reclamar que está calor, para eu reclamar que hoje eu não vou tomar banho de água fria porque o chuveiro queimou, que eu reclamo de direto. Eu tenho como reclamar disso, sendo que eu tenho que ser seguidor dessa mulher, porque ela me leva a Jesus, e eu reclamo dessas besteiras. Posso fazer isso? Sim ou não? Posso? Se escutar, sim ou não? E aí, Maria tem a quinta dor, quando seu filho é levantado lá na cruz. E aí, eles colocam os cravos na mão de Jesus, nos pés, amarram e levantam Jesus lá. E aí ela está lá, as mulheres piedosas, e só João, o discípulo amado lá, porque era menino, adolescente, podia, que não tinha muita valia. Menino e mulher naquela época não tinha muita valia não. E aí Nossa Senhora está lá, vendo teu filho lá, pregado na cruz. Essa é a quinta dor. Vamos tentar imaginar isso. A sexta dor. Jesus é descido da cruz. E quem recebe ela nos braços? Ele nos braços, quem recebe? Nossa Senhora. Rapaz, tem um livro fantástico da mulher, que inclusive a gente vai estar com a livraria Mãe das Dores. Eu faço parte de uma associação, eu, Fagner e Alain. E a gente vai estar com a livraria aí, a gente vai ver se traz esse livro. É o maior, a gente vai trazer o maior acervo de livro da região aqui, católico. Esse livro é fantástico. É toda a paixão de Cristo revelada a uma santa. E ela fala
que Nossa Senhora ia limpando Jesus, eu me emociono sempre quando eu leio essa parte, alguém lê. No nosso retiro a gente trabalha essa parte, e aí ela ia limpando Jesus e as lágrimas correndo e caindo nele, e ela limpava ele com as próprias lágrimas dela. Madalena não era digna de tocar nos pés, Madalena nem tocou em nada de Jesus deitado lá, o corpo todo. Ela limpava Jesus, o pé de Jesus, ela só limpou o pé de Jesus com a lágrima e o cabelo, porque ela não se achava digna de tocar no santo corpo de Jesus. E Madalena chorava nos pés e com o seu cabelo limpava os pés do Senhor. Aquele ser lá deitado, sem figura humana, todo ensanguentado, seu coração furado. E agora tu pensa com a mãe receber teu filho nos braços morto por não ter feito nada. Muito pelo contrário, por querer salvar a humanidade. Aí a sétima dor, não sei quem já perdeu algum ente querido, mas na hora que o caixão desce, que bota lá e que joga a terra por cima, que você sabe que você nunca mais vai ver aquela pessoa, né? Eu já tive uma experiência dessa com minha avó, é horrível, horrível. E a sétima dor de Nossa Senhora é essa: colocar teu filho lá no sepulcro, fechar, enrolar aquela pedra e largar lá, para que ela talvez nunca mais ia ver. E isso foi na sexta-feira. No sábado, ninguém mais acreditava em Jesus. Ninguém. Sábado, a Igreja Católica Apostólica Romana praticamente deixou de existir. Só não deixou de existir por causa dela. Porque todo mundo achava: esse Messias que vai nos salvar, ele vai ser um grande rei, vai lutar contra os exércitos e vai nos libertar. E agora esse Messias, esse é o Filho de Deus. E todo mundo começou a acreditar. As pregações de Jesus davam 5.000 pessoas, fora mulheres e meninos que não contavam na época, né? A multidão acompanhava Jesus fazia milagres, e todo mundo acreditando: esse é o Messias, esse é o nosso Salvador. E todo mundo, aquela fé, converteu todo mundo. Mas quando chegou na sexta-feira, Jesus morreu. O povo falou: meu Deus, que Salvador é esse que morre? Como é que o homem que veio me salvar morreu? Como é que o homem que eu segui, achando que era o Salvador do mundo, morreu? E aí chega no sábado, a igreja descrente: não posso mais acreditar num homem desse. Mas a única pessoa na face da terra que acreditou que aquele homem era realmente o Filho de Deus e que era o Salvador da humanidade foi Maria Santíssima. E a Igreja Católica Apostólica Romana, no sábado de Aleluia, que nós conhecemos assim, se resumiu em uma única pessoa: Maria. Porque todas as outras pessoas do mundo, inclusive seus apóstolos e discípulos, não perderam a fé naquele homem que era o Salvador e morreu. Mas ela não. Ela foi a única pessoa que a Igreja Católica foi resumida naquele sábado. E aí Jesus ressuscita e encontra com seus discípulos no cenáculo. E quem está lá junto com os discípulos, se diz que no cenáculo estava Maria e os discípulos, e Jesus aparece. Como no primeiro tema foi para ser Maria modelo de fé e fidelidade, quando ela estava grávida, que ela foi visitar Santa Isabel, a gente voltando um pouquinho, né? Ela foi levar, por que nós devemos amar e venerar e imitar Maria? Porque ela leva Jesus aos outros. Ela grávida foi levar Jesus até Isabel. Ela andou 100 km a pé para que Jesus fosse ao encontro de João Batista. E muitos dizem que o primeiro milagre de Jesus não foi a transformação da água em vinho, e sim a santificação de João Batista. Porque quando Maria chega e fala com Isabel, e fala: Isabel, cheia do Espírito Santo, o menino se alegrou no ventre de Isabel. Isabel diz: bendita é tu entre todas as mulheres, todas as gerações te chamarão de bem-aventurada. Ela não disse a minha geração, algumas gerações, ela disse todas, para o resto da eternidade. Então Maria mostra aí o seu valor missionário, de sair para levar Jesus aos cantos. O que vocês têm que ser, o que eu tenho que ser, o que nós temos que ser.
Por que devemos imitar Maria nesse aspecto? Existe um livro de imitação de Maria, porque ela foi a primeira missionária. Foi ela que saiu para levar Jesus. Andou 100 quilômetros para que Jesus fosse se encontrar com João Batista. Então ela se torna missionária. E aí, voltando para o ponto que a gente parou, Jesus volta. E aí, antes dele ressuscitar, quando ele estava na cruz ainda, ele chega para João e diz: filho, eis aí tua mãe. E diz: mulher, eis aí teu filho. Nesse momento, a grande graça aconteceu. Agradeço ao Senhor Jesus por isso até hoje. Nos deu a igreja uma mãe. Falou: a igreja a partir desse momento não será só eu. Vocês agora têm mais alguém para recorrer, para que essa pessoa te leve até mim. Então dou a vocês mundo. Quando ele disse que daria a Maria a João, dou a vocês mundo, a minha mãe. Aquela que cuidou de mim quando eu era uma criança, aquela que me viu, limpou meu sangue quando estou aqui para morrer, eu entrego a vocês, para que ela também cuide de vocês, para que vocês recorram a ela todas as vezes eu recorri quando eu era criança. Devemos tratar Nossa Senhora como mãe e nos colocar diante dela como uma criança que depende dela para fazer tudo. Por que o Evangelho de João é um dos evangelhos mais bonitos e fala muito mais de amor? Porque João foi morar com Maria naquele período, e Maria morou com Jesus 30 anos, então o que ela não deve ter dito a João? Quantas experiências ela deve ter contado a João? Como era seu filho, como ele cresceu, a beleza que era conviver com esse menino. E João escreveu um evangelho lindo, que mais fala de amor. É o evangelho mais bonito. E aí recebemos essa mãe. E aí a história da salvação se prossegue. E aí Jesus vem no cenáculo, desce sobre ela pela intercessão. Existe uma canção que cantamos do cenáculo de amor, que a gente ainda vai cantar ela aqui antes de terminar. Mas aí o mundo passa hoje. Vamos agora já dar um salto gigante. Nós vamos agora entender e saber por que eu devo amá-la e por que eu tenho que ter veneração, que essa é a segunda parte, né? Por essa mulher. Não sei se vocês viram recentemente, fizeram aí com as imagenzinhas. Colocaram Nossa Senhora com véu vermelho, imagem de chapolim, colocaram com chifrinho e tudo. Não sei se vocês viram isso. Tão grande falta de respeito. E durante essa história, até chegar no dia de hoje, Nossa Senhora vem nos revelando o amor que ela tem por nós e como ela nos leva a Cristo. Quantas e quantas conversões aconteceram por causa de Nossa Senhora. Uma experiência pessoal, né? Eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Eu era para nascer no dia 6 de dezembro. Minha mãe foi para o hospital dia 6 de dezembro para que eu nascesse. Dia 6. Mas minha avó tinha feito uma novena para Nossa Senhora. E minha mãe incomodou de dor dia 6, foi para a sala de cirurgia. O médico falou: ele não pode nascer hoje. Continuaram na novena. No dia 7, minha mãe volta à sala de cirurgia para que eu nascesse. O médico falou: não pode ser hoje. No dia 8, que era o último dia da novena, que minha mãe e minha avó fizeram, de Nossa Senhora da Conceição, eis que eu vim ao mundo. E passei um monte de tempo sem entender por que todo dia 8 de dezembro eu tinha que ir para a missa. Até que um dia, pela graça de Deus e pela intercessão da Virgem, foi fundido no meu coração um amor gigante pela igreja. E eu tive uma conversão verdadeira, eu tive uma experiência verdadeira com Cristo. E eu comecei a me aprofundar.
E aí eu falei, quanto tempo eu passei de raiva de ter que ir todo dia eu ir para a igreja. Sendo que foi por causa dela que eu fui. Minha mãe ia fazer uma cirurgia nos rins e no ovário. E minha mãe ela tem alergia a quase todos os medicamentos, e ela tem muito medo de cirurgia. E ela rezava para Nossa Senhora, rezava, e teve um dia que, durante as suas orações, o médico entrou e falou assim, a senhora vai operar amanhã, viu? Eu avaliei você aqui, você tem que operar amanhã. E aí minha mãe rezou com mais força porque ela não queria fazer a cirurgia. E assim, se tem uma coisa que eu acredito na minha mãe, que ela não vai mentir para mim, e eu não estou pedindo para que vocês acreditem nisso, mas minha mãe me disse e eu acredito nela, porque eu acredito na minha mãe do céu e ela tem todas as condições de fazer isso, porque Jesus deu a ela a mediação das graças. Ela é a medianeira de todas as graças. As graças vêm a ela e ela distribui a quem ela quer, porque ela é rainha do céu. E nessa noite minha mãe rezava e um texto apareceu na sua cabeça e ela disse que conseguia tocar as bolas do texto com a mão e rezou esta noite. Quando no outro dia de manhã que o médico chegou para fazer a cirurgia dela, ela estava andando pelos corredores do hospital e o médico perguntou como que isso é possível. Vamos repetir os exames, que a cirurgia está marcada para hoje. E até hoje minha mãe está na minha casa sem fazer essa cirurgia. Está bem? Graças a Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu em uma cidade chamada Guadalupe, no México, a um índio, e pediu que esse índio fosse ao bispo do local e falou, eu quero que construa uma basílica para mim aqui, nesse lugar. E o índio foi. O bispo falou, você está de brincadeira, que eu vou acreditar que Nossa Senhora apareceu para tu, que é um índio, nem cristão é, e vim que tu mandou construir um negócio aqui. Ele voltou para o local. Quando chegou no local, ela deu uma flor a ele com um pano, uma imagem dela e uma flor. E ele volta lá no bispo e deu essa flor ao bispo. Essa flor só tinha na região que o bispo nasceu, que era na Europa. Guadalupe é no México, na América do Norte e Central ali. E aí o bispo começou a chorar e entendeu. Moça, menino. É catequese, é ele? Graças a Deus, viu? Que hora é essa? 4h15, 4h15. Ainda tem meia hora. E aí, essa rosa só tinha na Europa. Não tinha como nascer essa rosa no México. O clima não era propício. E ela recebeu um paninho que a NASA estudou esse paninho com essa imagem. E aí o bispo acreditou em construir essa basílica. Nesse pano tem uma imagem dela. Se vocês quiserem procurar na internet, vocês podem procurar também. Se vocês já não quiserem acreditar nas minhas palavras, vocês procuram lá na internet. O paninho é desse tamanhozinho assim, ó. Tem a imagem dela. Não existia nenhum material na época que tinham aquelas cores. Começando por aí, aquelas cores naquele material era inexplicável. A NASA depois, com o microscópio, daqueles que aumentam não sei quantas milhões de vezes aí, digital, não sei das quantas, colocou no olho da imagem e ampliou. Dentro desse olho da imagem, que era desse tamanho, tem uma imagem de Nossa Senhora dentro do olho da própria Nossa Senhora. Que hoje, com toda a tecnologia que temos, é impossível de se desenhar ele. Daquele tamanho. É impossível. A NASA analisou para saber de que lado foi impresso a tinta, o desenho. Analisou de um lado, descobriu que não era desse lado. Analisou do outro, descobriu também que não era do outro lado. É como se a imagem tivesse 1 milímetro de distância. Vamos dar um exemplo aqui. É como minha mão fosse o pano e a imagem estivesse um pouquinho acima, tanto de um lado quanto do outro. A imagem não está fixa no pano. Aí fizeram a basílica e esse paninho está lá exposto. Só que teve um período que pegou fogo e ela ficava dentro de uma caixa de cobre. Esse paninho, essa imagem. E essa caixa de cobre, com incêndio, chegou a temperatura de 300 graus, que derreteria e queimaria qualquer coisa. O cobre derreteu e pingou sobre a imagem, que danificou um pedaço do
final. Mandaram para restaurar. Ninguém conseguia restaurar porque a imagem não estava colada. Então deixaram lá a imagem. Com o passar do tempo, a imagem se reconstituiu sozinha. E está lá até hoje. Nossa Senhora de Fátima apareceu aos meninozinhos, aos pastorinhos, né? Existe filme, existe novena, existe tudo. Os meninos estavam vivos até esses dias aí. Tinha os pastorinhos vivos. Lúcia estava viva até esses dias aí. Naquele dia, Nossa Senhora mexeu o sol. As pessoas relataram que no dia da aparição de Fátima, o sol mexeu. Agora tu pensa, tu tá aqui e ninguém tá vendo nada. Só os três lá vendo Nossa Senhora. Aí com pouco, todo mundo começa a ver o sol, ó. Vai para lá, o sol vai para cá. Imagina aí, tenta imaginar o sol mexendo, né? Eu só consigo ver o sol mexendo de manhã quando levanta, e de noite quando eu estou para dormir o sol vai de um lado para o outro. Demora o dia todinho para o sol mexer. Agora o sol mexeu de Fátima. Tem a Nossa Senhora lá de Portugal, Fátima em Portugal, né? Tem a Nossa Senhora de Lourdes. Aquela medalhinha milagrosa que eu vi no pescoço de alguém aqui. Não, foi ela que tinha aparecido, não foi? Não, aqui dá para ver não, foi. É Aparecida mesmo, né? Aparecida. O povo pescando lá, jogou a rede, pegou o corpo. Aí trouxe, viu o corpo sem a cabeça. Aí falou, qual a probabilidade? Os pescadores estavam lá pescando no rio. Eu não sei o nome do rio não. Rio Paraíba. Rio Paraíba em São Paulo, né? Rio Paraíba. Aí jogou a rede lá para pescar. Na hora que puxou a rede não veio peixe. Veio a imagem de Nossa Senhora. Aquela imagem pretinha, assim, que está lá na vasilha. Só que veio sem cabeça. Veio só o corpo. Veio quebrada, só tinha o corpo. Aí o pescador pegou, botou no barco e foi continuar a pescaria. Jogou de novo a rede. Quando puxou, veio a cabeça. Agora, qual a probabilidade de ver uma cabeça de uma santinha daquele tamanhozinho numa rede de pesca? E de tu acertar na água para pegar? Mas é pequenininha, né? É desse tamanhozinho assim. Ainda tem sequência. E aí hoje está lá, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, um dos maiores lugares de peregrinação do Brasil. Todos os lugares de peregrinação do mundo cristão que dá mais gente são os lugares marianos. É Guadalupe, é em São Paulo, na Aparecida, é em Fátima, é em Lourdes. Todas as maiores basílicas católicas são marianas. Os lugares com maior peregrinação. Lutero, que foi o homem que dividiu a igreja, foi o homem que fundou o protestantismo, era devoto de Nossa Senhora. Morreu acreditando que Maria era intercessora. Isso ninguém divulga, né? Você vai hoje nas igrejas evangélicas, é só afundando Nossa Senhora. Calvino, os muçulmanos, tem um dia no ano que os muçulmanos, que nem acreditam que Jesus foi Salvador, que acreditam que Jesus foi um profeta, os muçulmanos, um dia no ano, vão à casa que Nossa Senhora morou com São João para venerá-la. Os muçulmanos vão fazer isso, junto com os católicos, um dia por ano. E tem uns aí que falam que Maria é uma mulher normal. Tem a casinha lá, onde ela morou com São João. Um dia, se Deus me permitir, eu tenho muita vontade de ir lá. Ela morou com São João. São José, na época, ela já... A igreja Depois da cruz, né? Foi depois da cruz, quando São João foi morar com ela. Acho que é Patmos, né, o nome? Não, Patmos foi a ilha que ele foi depois. Eu esqueci o nomezinho agora, mas depois eu falo com a coordenadora de vocês para falar. Então, assim, o mundo ama essa mulher porque Jesus quis que o mundo amasse. Um dia, tinha uma meninazinha que ela tinha uma enfermidade muito grave. E ela não levantava da cama, não falava direito. Só que ela gostava muito de Nossa Senhora, ficar com o tecinho sempre na mão, deitado na cama lá com o seu tecinho. E as amigas dela falaram assim, ó, vai ter a procissão do Santíssimo com o bispo hoje, e nós vamos te levar lá, porque na hora que o Santíssimo passar, a gente pede com muita fé a Jesus, e que Jesus vai lhe curar e vai levantar dessa cama. E aí as menininhas as amiguinhas dela pegou a caminha dela, né, levou para lá, e aí veio um bispo, o Jesus Eucarístico, e passa na frente dela, elas contaram lá com o padre conseguiu com que o bispo fosse, e para na frente dela e faz
toda a reverência, todo mundo naquela fé, falou, é agora, Jesus benzeu ela aí, e agora ela vai levantar. Aí o bispo deu as costas e falou, e a menina, todo mundo, levanta, levanta, e a menina foi e não levantou. Aí Jesus continuou saindo com o bispo, aí ela com toda a dificuldade do mundo gritou, Jesus, porque ela tinha fé que ali era Jesus, como temos que ter. Ela falou, se o Senhor não me curar, eu vou dizer à tua mãe. E falou isso alto no meio da multidão. Se o Senhor não me curar, eu falo para a sua mãe. E aí aquilo mexeu com o coração do bispo. E o bispo voltou com Jesus sacramentado. Parou na frente dela e fez novamente a bênção da cruz com o Santíssimo Sacramento. E a menina levantou. Porque ela falou, se o Senhor não me curar, eu falo para a sua mãe. Porque se pedir a mãe, o filho atende. Não há nada no mundo que Jesus ame mais que a sua mãe. E não há nada que a sua mãe ame mais no mundo que Jesus. Uma santa da igreja chama Santa Gema Galgani. Ela se vestia tão modestamente. Ela teve um problema no rim. E ela tinha que fazer uma cirurgia no rim. Mas para não fazer isso aqui e mostrar a barriga, ela falou, vou fazer essa cirurgia não. Eu tenho que mostrar minha barriga. E todo mundo, você vai morrer, Gema, você vai morrer, Gema. Toma anestesia para fazer a cirurgia. Ela falou, posso até fazer. Agora a anestesia eu não tomo não, porque eles podem levantar minha blusa. E aí ela fez uma cirurgia de rim sem anestesia. E aí a gente vai, domingo, chega na igreja, na missa. As meninas, que é mais comum, mas também serve para os homens, com os decotes que vem aqui, domingo na missa. A gente não sabe se aquilo é um short, ou é uma calcinha box, ou uma calcinha jeans. Não, é sério, não é de rir não. Eu estou falando sério, não é de rir não. Eu quero que vocês me mostrem a imagem de Nossa Senhora que tem um tornozelo de fora. Quero que vocês me mostrem a imagem de Nossa Senhora que tem o cotovelo dela de fora. Isso serve para nós homens também. Não tem nem o pescoço. Nem o pescoço. E aí eu vou para a igreja venerar e amar, adorar a Deus, adorar o filho dessa mulher de uma forma totalmente inadequada. Aí eu tenho que me inspirar nela. Eu tenho que olhar essa mulher, princípio de mãe da castidade, mãe da obediência, mãe da pureza. Eu sou assim, faço isso. Santa Gema teve um problema também no pé, que teve que raspar um osso sem anestesia pelo medo do princípio de alguém tirar a roupa dela. E raspou o osso sem anestesia. E ela dizia que o sofrer ensina a amar, por isso que Nossa Senhora sofreu tanto. E por isso que eu falei para vocês que a gente ainda tem que sofrer muito para poder amar por causa disso. Padre Pio era um santo da igreja e o corpo dele agora foi até recentemente em exposição na Basílica de São Pedro. É um santo místico da igreja que teve as chagas de Cristo, que um dia a imagem de Nossa Senhora de Fátima, aquela que o Papa João Paulo II tomou um tiro, tirou a bala e coube certinho na coroa dela, quando João Paulo II tomou o tiro, a bala foi tirada dele. A primeira coisa que ele fez quando ele se recuperou foi ir em Fátima e colocar aquela bala na coroa. Não sei como é que ele sabia que ia caber, mas ele chegou lá, quando ele pegou a bala e botou o corpo certinho, está até hoje essa bala lá. E ele disse que quem salvou a vida dele foi Nossa Senhora. E ele era um homem mariano e imitava Nossa Senhora, e que por isso, por imitar Maria, quando ele saiu, ele foi até a cadeia, alguém que atirou nele perdoou o homem. E aí Padre Pio era um homem muito mariano. Era um homem que rezava 18 rosários por dia. Tem um texto, né? De 50. Um rosário são 4 daquele. 4 textos. E Padre Pio rezava 18 desses por dia. Quem tem costume de rezar o texto aqui? Todo dia? Pois é. Vocês ficam um pouco
para vocês e eu também ficar um pouco com vergonha, o Padre Pio rezava 18 rosários. Para quem toma vergonha na cara, né? Inclusive eu. Vamos vender na nossa livraria texto também. Vocês vão comprar para poder rezar. Porque a devoção mariana é importante. Todas as vezes que o Padre Pio dizia que ele terminava um rosário, ele colocava uma coroa de flor na cabeça de Maria. Agora você pensa se você agrada a uma mãe desse jeito. Você coroar de flor a cabeça da sua mãe. E Padre Pio, por isso, rezava 18 rosários por dia. E ele amava muito Maria. Porque a igreja também diz que depois da Santa Missa, a maior oração que um católico tem é o Santo Rosário, que medita a paixão de Cristo. Eram só 3 textos. Foi João Paulo II, não foi? Aí João Paulo II nos deu a graça de botar mais um, os mistérios luminosos. E agora são 4, graças a Deus. Então, aí Fátima ia passar pela Itália. Todo mundo sabia que Padre Pio gostava muito da imagem de Fátima. Gostava muito de Nossa Senhora de Fátima. E ele pegou uma febre que dava dando 50 graus. Humanamente falando, 50 graus a pessoa já tinha morrido. E aí quando Fátima veio, parou lá no helicóptero, passar pela Itália, parou São Giovanni Rotondo, era o lugar onde o Padre Pio morava, um mosteiro. Ele falou, mas mãe, eu amo tanto a senhora, será possível que no dia que a senhora veio aqui, eu não vou poder ir ver você? E aí quando desceu lá, o Padre Pio se curou da febre. Assim, e tem um relato, eu não sei onde foi, acho que foi no livro dele que eu li, que ele ficou da janela olhando o helicóptero voar e levando a imagem de Nossa Senhora, e ele chorava e a doença dele se ia embora, e ele ficou bom, porque a visita de Nossa Senhora foi até São Giovanni Rotondo, onde ele vivia. E se eu ficar aqui falando dos milagres de Nossa Senhora, através dela, né, porque ela não faz nada, mas através dela as coisas acontecem, eu ficaria aqui o dia inteiro para poder falar. Mas eu vou falar especificamente de uma coisa, e eu trouxe até para que vocês vejam este livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse livro foi escondido por mais de 150 anos pelo antigo inimigo. São Luís Maria Grimond de Montfort escreveu este livro. É um tratado de como que devemos amar Nossa Senhora. E aí o antigo inimigo escondeu esse livro, que ninguém mais conseguia saber onde é que ele estava. Mas aí chegou o dia de Nossa Senhora se revelar para o mundo. Esse livro foi encontrado. E hoje ele é propagado. A gente lê, entende, e quando a gente verdadeiramente entende, a gente faz uma consagração que é uma consagração séria, né? Graças a Deus, o Padre Carmelito, que nós somos da Paróquia das Graças, entendeu isso, porque muitas vezes os padres do clero ainda hoje não entendem o que São Luís quis dizer e proíbe, chama de exagero, né? Fala que esse livro é exagerado, que nenhum cristão consegue viver assim, mas não é isso não, né? Nosso Padre, graças a Deus, conseguiu entender e permitiu que nós fizéssemos essa consagração. Então, eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo esse método, Alain é e Fagner é. Não estou dizendo que esse método é o único de consagração a Nossa Senhora. Tanto é que no batismo, nas graças, o padre pergunta, você quer consagrar seu filho a Nossa Senhora? E a gente vai lá na imagem, ele faz uma oração e consagra o filho a Nossa Senhora. Ele é consagrado a Nossa Senhora? É. Mas existem outros métodos, e esse é um dos métodos, né? Então, assim, existe uma regra de vida, o que ele impõe, o que Nossa Senhora nos deseja para como vida, algumas condutas que nos tornam melhores cristãos, nos tornam melhores filhos de Maria, que nos tornarão melhores filhos de Jesus, né? Então tem os atos de devoção externa. Quantas vezes eu fui criticado por isso, né? Eu uso essa correntinha como um ato de devoção externa e esse anel, né? Quantas vezes as pessoas perguntam, você é noivo? Eu falo, sou. Ele falou, sua namorada usa? Eu falei, não sei, ela está no céu. Minha noiva está no céu, não sei se ela está usando. Mas isso aqui serve como uma aliança minha e ela no céu, porque eu me consagrei a isso. Quantas vezes as pessoas olham para isso aqui e falam, mas você está se aparecendo, tendo devoção externa, você coloca isso para se aparecer, né?
E assim, Santa Madre Teresa de Calcutá me ensinou que nunca foi entre eu e os homens. O que as pessoas falam de mim, o que as pessoas falam sobre isso, não me importa, porque vai ser sempre entre eu e Deus. Neste caso, vai ser sempre entre eu e Nossa Senhora. Então, quantas vezes falo isso aqui é coisa de boiola, para o cara usar um negócio desse, uma correntinha no pé, coisa lá. Então, assim, eu uso essa correntinha no pé como símbolo de que eu sou um escravo de amor. A gente pode confundir, né? Falar escravo é uma palavra forte, né? Mas eu sou um escravo de amor à Nossa Senhora, porque ela, não existe forma nenhuma melhor de se chegar a Jesus do que ela. Ninguém amou mais Jesus do que ela. Então ninguém sabe me levar a Jesus mais do que ela. Então assim, as pessoas hoje que se dizem órfãos, é porque quer, porque todos nós temos uma mãe. Então quando eu escuto em algumas outras denominações dizer que Maria é uma mulher comum, dizer que Maria não é mãe de Deus, isso me parte o coração. Eu preferia que estivesse falando da minha mãe de verdade, do que falar dela. Porque tudo que sou, tudo que faço, se é que eu estou, é porque ela me deu esse entendimento, é porque ela me deu essa vontade de estudar, é porque ela me deu esse amor por Cristo, né? E todos aqui, eu, quanto Alain, quanto Fagner, podem testemunhar o que ela tem feito pelas nossas vidas, né? O Papa Francisco pediu que esse ano seja o ano da misericórdia, e eu não conheço uma forma maior de transmitir misericórdia às pessoas do que falar do amor de Maria. Nós temos uma associação com o nome Mariana, Nossa Senhora das Dores, porque nascemos para sofrer com os pobres, e é isso que fazemos na nossa associação, lá na Piaba, conhecida aqui, na Nova. Então, gente, ter amor por Maria não é vergonhoso, não. Ser católico mariano não é vergonhoso, não. É lindo, é bonito. Tem um santo da nossa igreja que diz que é mais fácil separar a luz do sol do que separar Jesus de Maria. Era mais fácil o sol ser uma estrela sem luz do que Jesus ser sem Maria. A carne que sofreu os maus tratos, o sangue que escorreu da cruz, era um sangue único e exclusivamente dela. A carne foi formada de Maria porque não houve gene masculino, não houve um gameta masculino na formação de Maria, porque ela foi formada pelo Espírito Santo, que era Deus, e a parte homem de Jesus foi formada dela. Aí muitas pessoas falam: Jesus não era branquinho, Jesus não tinha um olho claro, Jesus não tinha um cabelinho louro. Por que não? Porque Jesus não teve um gene. O que determina minhas características? Se meu pai é branco, minha mãe é morena, eu posso ser entre eles dois, porque tem as características do meu pai e as da minha mãe. Algum de vocês sabe a característica de Deus? Como é ele fisicamente? E foi esse ser que formou Jesus, junto com Maria. Jesus podia ser do jeito que Deus quisesse: louro, branco, preto, olho claro, escuro, de qualquer forma. Então quando eu vejo Jesus ali no quarto, eu falei: Jesus não era bonito assim, não. Eu falo: não era mesmo, não. Era muito mais bonito que isso. Muito mais. A Maria não era bonitinha assim, que não tinha as mulheres assim da época. Não era, não. Era muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, que hoje nós possamos sair daqui com a compreensão de amor mariano, e que ela nos leva ao Filho de uma forma que nada vai nos levar. Nada. Eu posso pedir direto a Deus? Posso. Posso pedir direto a Jesus? Posso. Agora vamos colocar por grau de merecimento. Quem merece que Jesus atenda a oração? Eu pedindo a Ele direto, ou Maria pedindo a Ele? Você acha que Ele vai atender quem? Porque assim, em alguns lugares as pessoas se acham de tão dignidade que olham Maria de cima para baixo. Mas se a gente for olhar para isso aí, aprende Paulo Ricardo. Se a gente for olhar a hierarquia do céu, eu tenho que olhar Maria de baixo para cima.
porque ela está infinitamente na minha frente. Então, para eu chegar a Jesus, de baixo para cima, eu vou passar por ela. E para me falar com Jesus, eu pego e falo assim: eu tenho um pedido a fazer, mas eu sou impuro, eu sou pecador, eu erro. Aí meu pedido vai chegar com todas, vamos imaginar assim, que tem um pão bem bonito, e aí eu vou pedir as coisas, e cada vez que eu vou pedindo, eu coloco tudo aquilo de ruim que eu tenho nesse pão. Aí ele vai chegar lá bonito, colocando todas as coisas de ruim que eu tenho, eu vou apresentar a Jesus uma coisa bonita. Agora, se eu chegar a Maria e der a ela, fala: mãe, eu tenho isso e isso e isso para pedir a teu filho, entrega aquele negócio sujo e feio para ela. O que Maria faz? Pega aquilo que eu dei a ela, transforma aquilo, como se faz ornamenta, né? Coloca como se fosse flores, vamos pensar assim, tira tudo aquilo de sujo que eu tenho e coloca tudo aquilo de bom e de bonito que ela tem e entrega a Jesus. Fala: Jesus, esse aqui é o pedido de um filho que eu amo muito. E entrega ele em ti. Então, por isso que eu devo recorrer à mãe. Por isso que eu devo recorrer a Maria, porque ela purifica e santifica os meus pedidos. E talvez as coisas que eu peço a Deus nem sejam as melhores coisas para mim. E ela sabe disso. Então, quando eu digo isso, eu peço: mãe, eu gostaria muito, muito que a senhora intercedesse a Jesus por isso. E se isso não aconteceu, com certeza é porque ela diz: não, eu não vou falar isso para ele, porque isso não é melhor para você. Eu quero isso, eu vou dizer isso e isso, porque isso eu sei que é melhor para você. Qual é a mãe que quer o mal do filho? Nenhuma. E por isso nós devemos amar e venerar Maria Santíssima. Porque, como está escrito aqui, Mãe de Deus. Ela é a Mãe de Deus. E através dela, todas as nossas coisas, toda a nossa vida, os nossos filhos, através dela, Jesus olha de uma forma especial para nós. E para encerrar, existia um padre chamado Herman, e a mãe dele era judia, e não acreditava que Jesus era o Messias e Salvador. E aí, ela foi no leito de morte. Ela disse assim: Senhor, que a Maria que o meu filho venera, interceda por mim nesse meu leito de morte. E aí ela morreu. Só que o padre Herman não sabia e achou que ela tivesse morrido sem acreditar na igreja, sem acreditar em Jesus, sem acreditar em Maria. E no dia 8 de dezembro ele recebeu uma carta. A história é maior do que isso, mas eu vou colocar só os pontos principais. Ele recebeu uma carta dizendo que uma revelação que um dos padres recebeu, mandou a ele, que quando a mãe dele morreu, Nossa Senhora recebeu a alma dessa mulher e a apresentou a Jesus. Filho, eu gostaria muito que você salvasse a alma deste meu filho, porque mais de 1000 vezes ele consagrou a alma da sua mãe a mim. Todos os dias, quando ele ia dormir, ele rezava a mim que eu intercedesse pela mãe dele. E no último momento ela acreditou em você, meu filho. Então eu, como sua mãe, te peço, salve a alma desse meu filho. E Jesus assim fez, pela intercessão da sua mãe. E a alma daquela mulher foi salva. Então, como Nossa Senhora é grande e como ela pode nos trazer e nos fazer tantas graças, que a partir de hoje não mais tenhamos vergonha de dizer que eu amo Maria, que Maria é minha mãe. Não importa aí que ninguém diga, não. A partir de hoje, vamos nutrir um amor especial por essa mãe. Jesus ia ficar triste ou feliz se vocês amassem a mãe dele? Hã? Se alguém disse que gosta muito da sua mãe, que sua mãe é boa, que sua mãe é aquilo, tu ia ficar triste ou feliz? Se alguém dissesse que sua mãe era muito boa,
Feliz, né? E se dissesse que sua mãe era uma mulherzinha comum? Que sua mãe não tinha valor nenhum? Você ia ficar triste ou feliz? Então é assim que Jesus sente, porque Jesus também passou por aqui e Jesus ama sua mãe. Então que hoje, a partir de hoje, sejamos católicos, apostólicos, romanos e marianos. Que assim conseguiremos, com muita dificuldade, luta e, como eu disse no começo, sofrimento, chegar aos céus. Amém?